Então, pessoal, continuando a falar da cautelar antecedente, o 307 é esse que fala da revelia, né? Que na verdade acabou sendo comentado pelo Marcos Vinícius aqui no slide anterior, né? Porque nós só analisamos o parágrafo único do 307, que diz que uma vez contestado o pedido cautelar, o procedimento vai seguir as regras de procedimento comum, do procedimento comum, tá? Mas o caput do 307 é o que fala da ideia de revelia. Diz, não contestado o pedido, estamos falando do pedido cautelar apenas, né? Os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias, tá? Então, havendo a petição de tutela cautelar antecedente, tá? Ou seja, uma inicial parcial ainda, que só pede tutela cautelar, de urgência cautelar antecedente, e indica apenas o pedido de tutela principal, né? Como nós vimos lá como requisito da inicial no 305. Então, com relação a essa petição inicial, que se limita a pedir apenas a tutela cautelar, o 307 diz que, não sendo contestado o pedido cautelar, os fatos alegados pelo autor nessa petição inicial parcial presumir-se-ão aceitos, né, pelo réu, uma vez que ele não contesta, uma vez que ele não se desincumbe do ônus de contestar o pedido. Então serão aceitos, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, né, pessoal? Exceto naquelas hipóteses lá em que a lei exclui o efeito da presunção da veracidade nos casos de revelia, tá? Então, a regra é que o juiz aplica os efeitos da revelia lá do 344, o efeito da presunção da veracidade do fato alegado pelo autor, né? Havendo revelia por não haver resposta tempestiva ao pedido de tutela cautelar antecedente, o juiz então, aplicando os efeitos desta revelia e presumindo verdadeiros os fatos, de que seria ali, haveria risco de dano, haveria perigo ao resultado útil do processo, risco ao resultado útil do processo, o juiz então decide quanto ao pedido cautelar no prazo de 5 dias, tá? Ele estaria então promovendo um julgamento antecipado da lide em razão da revelia e aplicação dos efeitos da revelia. Se não há aplicação dos efeitos, como nós vimos, o próprio parágrafo único do 307 diz que o processo segue o rito comum. Então o juiz vai abrir ali para especificação de provas, né? E vai poder aí determinar a produção de provas a fim de julgar depois o pedido cautelar. Nós ainda estamos falando do julgamento apenas do pedido cautelar, ok? Trazemos um trecho de doutrina aí para ilustrar o que estamos falando com a palavra de outras pessoas, né? No caso agora é o Marinoni que nos explica. O Marinoni diz assim, ó: como é evidente, a não apresentação da contestação somente pode gerar efeito compatível com o processo em que corre, ou seja, processo cautelar, só visa a tutela cautelar, então só vai gerar um efeito compatível com este processo que está correndo, tá? Na ação cautelar antecedente, a revelia apenas pode conduzir à presunção de probabilidade dos fatos articulados pelo autor nos limites da cognição cautelar. Então é aquela ideia de probabilidade do direito, mas é o direito à tutela cautelar, não à tutela principal, né? Portanto, a não apresentação de contestação presume que as alegações de fato do demandante permitem juízo suficiente, vale dizer, de probabilidade para a concessão da tutela cautelar. A presunção da veracidade, em outras palavras, concerne ao direito à cautela e não extravasa os domínios da ação cautelar antecedente, tá? Então, não quer dizer que o autor vai ter o direito principal reconhecido, né? Mas apenas lhe proporciona a garantia, apenas lhe garante a tutela cautelar, essa que visa acautelar e proteger o direito principal. E esse então será analisado posteriormente pelo juiz, né? O juiz aplica aqui os efeitos, ele presume verdadeiro apenas a alegação de probabilidade do direito e urgência, né? Então o juiz aí analisa, é claro, ele não está preso a isso não é a revelia não traz uma presunção absoluta,
A presunção é relativa, então o juiz irá analisar caso a caso se ele defere ou não, né, ao pedido de tutela cautelar, mas havendo a presunção de veracidade, o juiz, então, estando convencido com relação à probabilidade do direito e também com relação à urgência propriamente dita, ele então vai poder conceder essa tutela cautelar antecedente, ok? Uma outra disposição é o 308 do CPC, que traz o seguinte, estabelece o seguinte, artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais, tá? Então veja, lá na tutela antecipada, nós vimos que o aditamento da inicial, ele deve se dar num prazo de 15 dias, quando o juiz defere a tutela. Lá diz 15 dias ou maior, né, que o juiz fixar. Tá? Agora aqui diz no 308 que se o pedido for de tutela cautelar, também realizado de maneira antecedente, o pedido principal ele tem que ser formulado no prazo de 30 dias, tá? E esse aditamento da inicial se dá nos mesmos autos em que foi deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do pagamento de novas custas, tá? Porque o autor ele já adiantou as custas do processo principal quando ele entrou apenas com o pedido de tutela provisória, tá? Então, da efetivação da decisão que concede a tutela cautelar é que começa a fluir o prazo de 30 dias para a formulação do pedido principal, visando aí a tutela principal, a tutela satisfativa, ok? Então da efetivação, tá, pessoal? É quando o oficial de justiça vem, faz o arresto, realiza o arresto, né, bloqueia o bem, nomeia um depositário, e a partir dessa efetivação que começa a correr o prazo de 30 dias para a formulação do pedido principal, o pedido de tutela satisfativa, tá? O pedido de tutela satisfativa, como nós vimos, ele deve ser formulado nos mesmos autos, não dependendo de novas custas. Então não formam ações distintas, né? Não tem necessidade desse aditamento da inicial ser formulado em um processo autônomo, separado, tá? Então é no mesmo processo e não há necessidade de pagar custas, tá? Como menciona o Marinoni num trecho de doutrina que colacionamos para vocês, tal como o direito anterior, então tal como era no CPC anterior, o novo código nada dispõe a respeito da fluência do prazo para a propositura da ação, visando a tutela satisfativa no caso em que a liminar cautelar é indeferida e, portanto, não há nada para ser efetivado, tá? Então, se o juiz indefere a tutela cautelar, o que vai poder caber aí é um recurso com relação a essa decisão que nega a tutela, né? E como nós vimos, um recurso de agravo, tá? Mas não há aí, no caso de indeferimento, o prazo de 30 dias, né? Porque o legislador menciona que a inicial ela tem que ser aditada se o juiz defere o pedido de tutela provisória cautelar antecedente, tá? Se o juiz indefere, dizendo que não há o que se socorrer, que não há dano nem risco ao resultado útil do processo a ser preservado, a parte ela vai poder propor o pedido principal em 30 dias ou até mais, até depois de 30 dias, porque ela não perde o direito à tutela principal, aquela que ela quis, através de manuseio de uma tutela acessória, proteger o seu direito, acautelar o direito. O que ela não conseguiu foi uma proteção ao direito, porque não ficou demonstrado o risco de resultado útil do processo ou o risco de dano, tá? Então ela não consegue a proteção ao direito, ela não consegue a tutela acessória, né? Mas a tutela principal, ela não perde o direito a ela, tá? Ela vai ter só que observar os prazos prescricionais, mas nada lhe retira o direito de ingressar com ação para resguardar o seu direito material, a tutela satisfativa, portanto. Tá? Então diz aí o Marcos Vinícius que o código ele silenciou com relação ao prazo quando o juiz indefere, tá? Então aí não há prazo, né? O mesmo vale, como diz o Marinoni, para o caso da liminar não ter sido requerida,
Tá? Então, o pedido de tutela cautelar sem uma liminar, ele só vai ser concedido depois do prazo de resposta do réu, né, em que o juiz decide o pedido de tutela cautelar, aquele que visa proteger o direito. Tá? E nesse caso, o prazo só começará a fluir se no julgamento da tutela cautelar o juiz acolher o pedido, né, de tutela conservativa, de tutela preparatória, de tutela cautelar propriamente dita, né? Hipótese em que o prazo para propositura da ação visando a tutela satisfativa será de 30 dias da efetivação da tutela cautelar. Tá? Então o autor entrou com um arresto, mas não pediu liminar, não pediu para que o juiz então concedesse uma liminar para bloquear os bens do devedor. Esse pedido de tutela, né, vai haver citação, como nós vimos, prazo de 5 dias, né? Depois da contestação, o juiz vai poder ou julgar de maneira antecipada, se ele entender que é o caso, ou havendo necessidade de instrução, ele então segue o procedimento comum, determinando a instrução, né, para o pedido de tutela cautelar de arresto, tá? Uma tutela de urgência, e aí no final desse trâmite do procedimento cautelar ele irá decidir se ele acata o pedido, né? Então julga o pedido de tutela cautelar procedente, é da efetivação do arresto. Então, quando vai se efetivar essa tutela cautelar julgada procedente, é que vai começar a correr o prazo de 30 dias para a propositura desta tutela principal, da tutela satisfativa, como diz o Marinoni, tá? Então, essa primeira fase, pessoal, quando falamos de tutela cautelar, nós temos que entender que existe um primeiro procedimento voltado apenas para a tutela cautelar antecedente, com citação, prazo de resposta de 5 dias, né? E instrução probatória, havendo possibilidade de instrução probatória, seguindo as regras do procedimento comum, né? E aí sentença para o pedido de tutela provisória cautelar, tá? E depois, então, com o aditamento dessa petição, com a possibilidade de inclusão, então, do pedido principal, né? O que o código fala aqui no 308, que nós vamos ver agora, o parágrafo 1º do 308 fala: o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Até aí não tem problema nenhum, nós estamos falando da tutela cautelar incidental, então, quando ela é requerida junto com o pedido de tutela principal, tá? Mas é o parágrafo 2º que diz que a causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Na verdade, não é poderá, deverá ser aditada, né? A parte ela tem o ônus de aditar a causa de pedir, incluindo ali os medidos, os fatos e as questões de direito que autorizam a concessão da tutela principal, né? Do pedido principal, da procedência do pedido principal. Tá? Então, nos termos do 308, necessariamente deve haver o aditamento desta petição inicial, do aditamento da causa de pedir, que lá naquela primeira petição inicial tratava apenas da tutela provisória, e agora vai ter que ser aditada para incluir também a formulação do pedido principal. O pedido de tutela satisfativa, aquele que se quis acautelar, aquele direito que se quis proteger por meio da tutela acessória, por meio da tutela cautelar, tá? Então, como diz o Marinoni, num trecho de doutrina recortado e colacionado no material de vocês, é preciso perceber, porém, que rigorosamente a parte tem o ônus de aditar a causa de pedir, na medida em que as razões que autorizam a concessão da tutela cautelar, como regra, não autorizam igualmente a concessão da tutela satisfativa. Tá? Então, a causa de pedir, né, os fatos que autorizam a concessão da tutela cautelar, eles estão fundados na urgência, né, no perigo de dano, no risco ao resultado útil, e que às vezes não se confunde com os requisitos da tutela satisfativa, né, como por exemplo a execução de um cheque, o pagamento dos valores representados no cheque, tá? Então, como diz o Marinoni, a lide cautelar não se confunde com a lide satisfativa, tá? Então, a tutela cautelar, ela tem
como característica fatos próprios, ela tem uma lide própria, uma razão própria para existir, para ser formulado. E a tutela principal tem outras razões também próprias que não se confundem com a cautelar e que deverão também vir a ser trazidas na petição inicial, né, através do aditamento que é feito no prazo de 30 dias nos termos do 308 do CPC, ok? Ainda com relação ao 308, nós temos que mencionar o disposto nos parágrafos 3º e 4º, tá? Mas eu vou fazer uma breve pausa aqui e volto para falar desses parágrafos do 308 e do 309, tá, pessoal? Para não ficar muito grande o vídeo.